Mari, eu não tenho tempo para criar conteúdo. Eu preciso ser psicóloga, eu preciso fazer as minhas coisas pessoais, eu tenho que atender meus pacientes, eu tenho que estudar, evoluir os casos, preencher prontuário, não me sobra tempo para criar conteúdo. Isso é uma das coisas que eu mais escuto todos os dias. E nesse vídeo aqui eu vou te provar como dá sim para encaixar a produção de conteúdo na tua rotina. Se tu tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Mariana e eu sou mentora de psicólogas. Se tu quer saber mais sobre o meu trabalho, como eu posso te ajudar, aqui na descrição do vídeo tem mais informações e sem mais delongas, vamos para os 6 passos necessários para encaixar a produção de conteúdo na tua rotina. Primeiro passo: prioridade. A primeira coisa que eu preciso que tu entenda é que todo mundo que produz conteúdo na internet, todo mundo também tem outras coisas para fazer. E se as outras pessoas arrumam tempo, por que será que tu não consegue? Ai, Mari, mas é que eu tenho 1000 coisas no meu dia e milhões de papéis que eu tenho que desempenhar e simplesmente não dá tempo para criar conteúdo. Quando eu pisco, o dia já passou e foi. E acredite, comigo acontece a mesma coisa. Eu sou igual a ti, não tem nada que muda. Eu também tenho meus milhões de compromissos, milhões de papéis. E assim, é um tanto quanto difícil sim encaixar a produção de conteúdo na rotina. Por que então que eu consigo ser constante? Por que então que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo? Prioridade. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que não se arruma tempo, se faz tempo. Se tu encarar algum compromisso, seja a criação de conteúdo, seja qualquer outra coisa, como algo que, se der tempo eu faço, acredite, não vai dar tempo. Agora, quando tu aprender a priorizar e simplesmente bloquear um tempo para isso, realmente ter um tempo para aquela tarefa, acredite, ela vai ser concluída. Então, ao invés de esperar criar conteúdo quando der tempo, crie um tempo para isso, ou seja, bloqueia a agenda para isso. Da mesma forma que tu bloqueia a agenda para atender um paciente, para estudar os teus casos, para fazer as burocracias do teu trabalho, tu vai bloquear um tempo na tua agenda destinado para a criação de conteúdo. E esse tempo é inegociável. Não é só porque é um compromisso tu contigo mesma que tu vai adiar, que tu vai deixar para depois, que tu vai ficar negociando e jogando ali aquele tempo conforme der. Não, tu vai bloquear esse tempo, encarar isso como uma prioridade e de fato fazer a criação de conteúdo acontecer dentro daquele tempo que tu destinou para isso. Porque se tu deixar só para quando sobrar tempo, tu nunca vai fazer. Segundo ponto: não deixa para fazer o conteúdo do dia no dia. Do tipo assim, ai, nossa, não postei nada hoje, preciso postar. Daí tem que ter a ideia do conteúdo, aí tem que ir lá e escrever o conteúdo, e aí roteirizar o vídeo, e gravar o vídeo, e editar o vídeo para postar o vídeo, ou fazer o carrossel, e fazer o design, e aí postar, e aí vira um caos na terra, e tu não consegue manter a constância, e criar conteúdo se torna muito pesado, porque fica mesmo quando é essa falta de organização, quando é aquela coisa assim, meu Deus, preciso criar um conteúdo de hoje para hoje, preciso ter a ideia, preciso executar ele de cabo a rabo, do início ao fim, e ainda postar, e aí fica aquela coisa, sempre aquela sensação de viver no atropelo com a produção de conteúdo, sabe? Sempre uma pendência, sempre uma coisa assim, meu Deus, um post para hoje, eu tenho que fazer agora um post para hoje, tem que sair hoje, aquela coisa que vai dando uma agonia. E a produção de conteúdo, ela se torna pesada, de verdade, se torna um fardo. E essa não é a ideia. Quando a gente fala de criação de conteúdo, planejamento é tipo o teu melhor amigo. E quanto antes tu conseguir ter um sistema mesmo para te organizar, para fazer as coisas com calma, com antecedência, tu vai perceber que a criação de conteúdo ela se torna muito mais leve, que tu consegue produzir muito mais conteúdo em menos tempo. E assim, magicamente, o que parecia uma tarefa quase impossível começa a virar rotina sem ser um fardo, literalmente. Terceiro ponto: tenha um banco de ideias. Isso aqui é uma das coisas mais menosprezadas do digital. Eu ouço muito poucas pessoas falando sobre isso, talvez tu faça isso, mas uma coisa que assim me ajuda demais é ter um banco de referências, um banco de ideias, para quando o conteúdo, as ideias, né, de conteúdo vão vindo na minha cabeça, eu estocar isso em algum lugar. Porque se tu deixa só na tua cabeça, acredite,
tem outras milhões de coisas que tu tem que pensar ao longo do dia e tu já deve ter perdido muitas ideias de conteúdo aí no meio do caminho. Então o que que eu tenho? Literalmente, tá? Aqui no meu celular, eu tenho no bloco de notas uma aba ali escrito ideias de conteúdo. Aí eu tô lá conversando com alguém e tal, me brota uma ideia. Anota ali rapidinho a ideia do conteúdo. Não precisa escrever o conteúdo naquele momento, mas escreve a ideia geral, só pra lembrar. E escreve nas tuas palavras, do teu jeito. A ideia não é parar o que tu tá fazendo pra escrever o negócio inteiro. É só colocar algumas palavrinhas ali pra não esquecer da ideia. Outra coisa que eu já vi alunas minhas fazendo e que eu acho bem legal também é ter um grupo contigo mesma no WhatsApp em que o título lá é ideias de conteúdo. E aí, pra facilitar ainda mais, tu manda um áudio pra ti mesma pra ir tocando essas ideias. Então, sei lá, tava na sessão com um paciente e aí eu fiz X reflexão, pergunta lá pra ele que foi muito legal, posso virar, isso pode virar um conteúdo. Vai lá, manda um áudio pra ti mesma, falar sobre X coisa, de tal jeito, fazer reflexão tal, e tal. Acabou. E aí tu acaba estocando ideias pra quando tu for criar o conteúdo, isso facilitar a tua vida. Tu não vai parar pra escrever na frente de uma página em branco, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais trava quando a gente vai produzir conteúdo e aí tá, beleza, deixa eu abrir aqui meu computador, daí abre ali a tela e daí fica assim, cri-cri, sabe? Não sabe o que escrever, porque é simplesmente uma tela em branco. Então, tu ir caçando e estocando literalmente essas ideias ao longo do teu dia, ao longo da tua semana, no dia a dia, no corriqueiro da vida, tu ter essas ideias estocadas te facilita muito para quando tu for parar para escrever o teu conteúdo, tu já ter de onde partir, sabe? Não é do nada, não tem que sentar e ter 20 ideias criativas na hora. Tu foi tendo essas ideias ao longo da vida e aí uma hora tu senta e escreve essas ideias de fato, transforma ideias em conteúdo. E falando em sentar para criar um conteúdo, esse é o quarto ponto. Desmembre as tarefas, tá? Não senta para criar um conteúdo de cabo a rabo, do início ao fim, toda vez, porque isso acaba te despendendo muito mais energia e tu acaba conseguindo produzir menos conteúdos do que tu poderia se tu fizesse o processo contrário, que é como eu faço, como eu recomendo que minhas alunas façam, que é o seguinte. Quando a gente pensa em criar um conteúdo, isso é uma tarefa um tanto quanto complexa, concorda? Porque tem várias etapas dentro disso. E talvez hoje tu coloque na tua agenda, tipo assim, criar conteúdo. E aí fica aquela coisa assim, que conteúdo, criar o quê, por onde que eu começo, o que que eu faço, tu te sente perdida, tu perde muito tempo e aí tu não consegue ter a constância que tu gostaria e aí tu desiste lá no meio. Talvez tu esteja te identificando. O que que acontece? O que que eu faço para destravar esse processo? Eu desmembro a parte, assim, a tarefa, né, criar conteúdo em várias micropartezinhas. Ao invés de tu sentar um dia e tentar assim, beleza, vou fazer um Reels, tá? Hipoteticamente. Agora eu vou sentar aqui, eu vou ter a ideia do Reels, aí eu vou escrever o roteiro, daí eu vou parar tudo, vou ir lá, vou me arrumar, vou botar o celular no lugar certo, vou escolher a câmera, vou ajustar, não sei o que lá, vou gravar, vou exportar esse vídeo, vou editar ele, vou legendar e daí vou postar. Jesus, já cansei só de pensar. Por quê? O que que acontece? Como a gente tem várias etapas, é como se a gente usasse, pega essa metáfora aqui, é como se a gente usasse diferentes caixinhas do nosso cérebro. Concorda comigo que a caixinha de ter ideias é uma caixinha mais criativa, certo? A caixinha de escrever o conteúdo é uma caixinha mais intelectual. Precisa pensar, precisa ter atenção ali para escrever de um jeito que fique organizado, que tu consiga passar a tua ideia. A caixinha da gravação é uma caixinha que requer carisma, né? Porque tu não pode gravar assim com uma energia ali meio morrendo, devagar, quase parando. Não, tu tem que estar num dia, sabe, com mais energia mesmo, mais carisma. Tu tem que... Tem todo um rolê, né, pra nós mulheres, assim, arruma o cabelo, faz maquiagem, pensa numa roupa, pega isso, pega aquilo, ajeita não sei o que, baixa o frizz do cabelo, é todo um rolê. Então tu gasta muita energia nisso também. Pra editar é outra caixinha, a caixinha da concentração, da coisa manual ali, de ficar, sabe, no detalhe, enfim. Então requer mais paciência às vezes. E se cada vez que tu for parar pra criar um conteúdo, tu abrir todas essas caixinhas uma depois da outra, concorda comigo que tu vai gastar muito mais energia do que se tu separasse por quase como se por tarefas, assim, blocos de tarefas. Então, exemplo,
Ao longo dos dias lá, eu vou estocando no meu bloco de notas ali, no meu grupo do WhatsApp, as ideias de conteúdo. Aí eu vou tirar um belo dia, um belo turno da minha semana, sei lá, para escrever todas essas ideias que eu tive. E eu não vou fazer nada mais além de escrever. Então eu vou lá e eu vou usar só a caixinha da concentração, mais intelectual e, enfim, pegar toda uma inteligência e vou usar aqui. E aí eu vou lá, escrevo tudo que eu quero escrever. Beleza. Num outro turno, eu vou, por exemplo, aproveitar. Hoje tô me sentindo bonita, tô carismática, tô com energia, beleza, vou lá gravar. Então eu vou me arrumar uma vez só, isso já facilita a vida, né? Pega essa dica. Te arruma uma vez só, separa 3, 4 mudas de roupa ali só pra parecer que tu trocou. Acredite, muitas das vezes os meus vídeos são gravados no mesmo dia, eu só troco a roupa pra parecer que é outro dia. Já fica aqui, enfim, um bastidor aí que não é todo mundo que sabe. Agora tu vai sempre ficar tentando perceber se meus vídeos são no mesmo dia, né? Mas enfim, isso é uma coisa que facilita muito. Aí tá, gravou tudo que tem pra gravar e daí num outro turno tu vai editar tudo que tem pra editar. Percebe que isso acaba te economizando energia, porque tu não precisa ficar trocando de caixinha mental em caixinha mental. Tu usa uma habilidade só durante, sei lá, 2 horas. E aí depois tu troca a caixinha e usa outra habilidade mental em mais 2 horas. E assim tu vai criando o teu conteúdo. E passo por passo, a gente chega lá. Às vezes pode parecer que assim dá mais trabalho, porque tu demanda mais horas para fazer uma única tarefa. Só que acredite, dentro daquelas 2 horas que tu vai escrever um conteúdo, por exemplo, tu vai escrever muito mais conteúdos do que se tu tivesse parado para escrever, depois gravar, depois editar, depois aquilo, depois aquele outro. Então tu economiza tempo, porque essa troca de caixinha mental, ela vai consumindo tempo, a gente demora para entrar no flow da coisa. E quando tu já tá naquela tarefa, tu já tá ali concentrada naquilo e aquilo vai rendendo cada vez mais. Então, se tu ainda não faz a tua produção de conteúdo assim, se tu costuma fazer, né, tudo do início ao fim, um conteúdo do início ao fim, testa fazer desse jeito que eu te falei na próxima semana e depois me conta aqui nos comentários ou vai lá no meu direct me contar se isso não revolucionou a tua vida por aí, porque acredite, vai revolucionar. Quinto ponto é o seguinte, tu precisa ter uma linha editorial bem definida se tu quer ter constância e frequência na tua produção de conteúdo. Porque ter uma linha editorial bem definida é sobre não depender da criatividade. Ninguém é criativo todos os dias. Ninguém acorda inspirado todos os dias. Bem pelo contrário, esses dias são raros. Mas, quando tu tem uma linha editorial bem estruturada, isso é como se fosse o esqueleto da tua produção de conteúdo. Tu vai ter ali as temáticas que tu vai abordar, os quadros que tu vai usar, e isso tu vai sentar para pensar uma vez. Sei lá, uma tarde tu resolve isso e desenha a tua linha editorial e ela vai ser a tua base para sempre. Então toda vez que tu for criar um conteúdo, criar um calendário de conteúdos, pensar na tua semana, pensar naquela quinzena de conteúdos, pensar no teu mês, tu não vai precisar inventar a roda toda vez ou ficar pensando assim, tá, e agora do que eu falo, que tema que eu abordo, tô falando de mais de um assunto, de menos de outro. Quando tu tem uma linha editorial bem definida, isso passa a não ser mais um problema, porque tu divide as temáticas, os formatos de conteúdo que tu vai fazer ao longo dos dias em que tu vai postar uma vez só, tu faz essa tarefa uma vez só, e esse esqueleto, ele vira a tua base para sempre. Toda vez que tu for criar um conteúdo, tu já vai abrir esse esqueleto ali e tu vai saber quais temas tu precisa falar, em quais formatos tu precisa escrever, e isso facilita a tua vida muito mais do que tu imagina. E o sexto ponto é: desmembre as tuas ideias de conteúdo em pelo menos 3 posts. Como assim, Mari? Existe uma mania que é muito característica de psicólogas, que é de tentar esgotar um assunto em um único post. Porque eu sei, tá? Eu sei que a gente tem essa mania de olhar as situações por todos os ângulos e pensar em todas as nuances e possíveis contextos e possíveis diferenças de acordo com aquele famoso depende, é assim, porém depende, porém se for olhar pelo outro lado e tem também esse caso aqui, e a gente tenta fazer isso num conteúdo. E isso é um problema, porque tu nunca
vai conseguir esgotar um assunto ou abordar todos os pontos de vista possíveis dentro de um único conteúdo. Isso é impossível de conseguir, mas eu sei que a senhora tenta. E aí, o que acontece? Tu esgota um assunto em um único post e aí tu fica sem ter o que falar depois em próximos posts e ao mesmo tempo esse conteúdo que tu criou, ele é tão gigante que ninguém chega no fim, porque o público não tem nem paciência de chegar até lá e de ficar concatenando todas essas ideias. Então, quando tu tiver uma ideia de um conteúdo, promete pra mim que tu vai desmembrar em pelo menos 3 posts. Porque assim, tu não corre o risco de ficar muito prolixa num conteúdo, de ficar falando coisas demais sobre um mesmo assunto. Escolhe um único ponto para abordar em um post. Ah, mas tem outro ponto aqui que eu quero falar. Aborda em outro post separado, então, e assim por diante. Estamos combinadas? Tu vai ver que quando tu fizer isso, o teu conteúdo ele fica muito mais gostoso de consumir, o teu engajamento provavelmente vai aumentar, porque fica um conteúdo mais objetivo, mais direto ao ponto. E hoje em dia, as pessoas, principalmente no Instagram e no TikTok, que são redes mais de consumo de conteúdo mais rápida, as pessoas não têm paciência para ficar te ouvindo, sei lá, 15, 20 minutos, que nem aqui no YouTube, por exemplo. Então, quando tu pega um único ponto de um conteúdo, de algo que tu quer falar e tu foca naquela nuance, naquele contexto, tu consegue ser mais objetiva e tu atrai mais a atenção do teu público, tu consegue ser mais didática até. E se tu tiver muitos pontos para abordar sobre um mesmo assunto, que ótimo! Isso significa que tu tem ideias para semanas e semanas e meses para frente de conteúdo. E é assim que tu consegue aproveitar muito mais um único tema, uma ideia de conteúdo e ser muito mais frequente na tua produção de conteúdo e ainda acabar com aquela sensação de que toda vez que tu vai criar um conteúdo, tu precisa inventar a roda, porque tu já falou tudo que tinha pra falar disso, tudo que tinha pra falar daquilo, e aí tu precisa sempre ficar reinventando o rolê. Isso é muito cansativo. Quando tu aprender a pegar uma única nuance, um único contexto, um único ponto de vista de um conteúdo, e por ele, e foi um post, e aí, mas eu tenho outra coisa pra falar disso, mas faz em outro post, enfim, tu vai ver que as tuas ideias, elas vão se multiplicar, que os teus posts vão se tornar muito mais didáticos, mais gostosos de consumir e tu não vai depender de uma criatividade infinita para postar com mais frequência. Essas técnicas que eu te passei nesse vídeo podem parecer muito simples e de fato são. Mas sabe aquele básico que funciona? O arroz com feijão bem feito? Se tu não tá conseguindo ser tão constante, tão frequente quanto tu gostaria na tua produção de conteúdo hoje, muito provavelmente o problema tá em algum desses pontos que eu falei nesse vídeo aqui. E para resolver isso e ser mais frequente, segue esses 6 pontos que eu passei nesse vídeo, que eu tenho certeza que eles vão mudar a tua produção de conteúdo. E principalmente tornar ela muito mais leve para ti. Se esse vídeo te ajudou ou ainda se tu ficou em dúvida de como aplicar alguma das técnicas que eu passei aqui, comenta nesse vídeo para eu saber e não esquece de te inscrever no canal para receber todos os meus conteúdos por aqui.